Sério, responda pra mim. Vou fazer uma pergunta que, no meu caso, é um pouco difícil de responder. Mas, se você ganhasse na Mega Sena hoje, você continuaria morando na sua cidade? Para mim, essa pergunta, como todo bom brasileiro que sonha em ganhar na Mega Sena, eu me faço todos os dias. E tem um pico, tem uma hora que eu falo, não, eu compraria aquele terreno, eu construiria aquela casa dos sonhos e eu continuaria morando aqui, porque aqui é a minha casa, aqui é meu lugar, aqui estão meus amigos. E às vezes, pela experiência que eu tenho de mundo, né, por todas as cidades do mundo, cidades inclusive consideradas como melhores cidades do mundo para viver, que eu já tive a oportunidade de conhecer e morar, pelo menos por 2 semanas, a gente fica sempre se perguntando, não, eu pegaria minhas coisas e iria embora. Essa é uma dúvida, né? Essa é uma pergunta que se faz e eu tenho um amigo agora que está em Portugal, eu conversando com ele antes de ontem. Ele já está fazendo um ano lá, é um amigo querido aqui, é um casal querido aqui de Ubajara. E ele estava comentando sobre a percepção que ele tem de morar no primeiro mundo. Nós estamos fazendo um ano aqui e as coisas boas e as coisas ruins de morar em um outro país, né? E uma coisa interessante que tem quando a gente viaja, eu particularmente, quando faço essas viagens para conhecer uma montanha, para conhecer uma região, para acampar, para caminhar, uma viagem longa, que eu considero uma viagem com mais de 2 semanas, que você fica longe de casa, por mais que eu fique num hotel bom, numa cidade legal, chega um momento da viagem em que a minha bússola vira para casa. Eu já sei que a partir daquele momento eu já estou voltando para casa. E é um momento muito interessante, porque você, por mais que você esteja num lugar legal, você começa a querer voltar para casa. Quando eu vim morar aqui em Ubajara, eu já moro aqui há 18 anos e é um pouco diferente de morar em Fortaleza, né? Eu nasci em Fortaleza, passei boa parte, fiz faculdade em Fortaleza, mas voltar para Fortaleza não é uma coisa muito legal, porque Fortaleza acabou virando uma cidade muito confusa, muito não de acordo com a minha percepção de um lugar legal para morar. Mas voltar de Fortaleza para Ubajara já é um alívio. E mesmo a gente chegando em Ubajara e encontrando uma cidade ainda muito aquém de uma dessas pequenas cidades no interior da França, por exemplo. Conheci a cidade de Annecy, que é uma cidade muito bacana, muito bonita, muito arborizada, com muita calçada, bom para caminhar, bom para bicicleta, bom para tudo, né? E você fica sempre imaginando, caramba, por que a minha cidade não é um pouquinho de uma cidade francesa, um pouquinho de uma cidade alemã, americana e por aí vai. E falando de Ubajara, né, o que foi que melhorou nos últimos 16 anos em Ubajara? Eu queria que você fizesse uma reflexão aí e de repente até me ajudasse aí, comentasse nesse vídeo o que realmente melhorou nos últimos 16 anos. Eu moro aqui há 18 anos e tirando algumas praças que eu acho que foi um equipamento interessante, mas eu não vi uma grande mudança, por exemplo, no recolhimento de lixo, continua a mesma coisa. Não vi mudanças com relação à questão do saneamento básico, né? O lixo, o esgoto continua correndo nas ruas. Não vi mudanças com relação à pavimentação das pistas. Foram instalados 3 semáforos aqui, semáforos que ainda não foram ajustados com relação ao tempo de espera para um volume pequeno de carros. Não vi mudanças no comércio, no centro, nas calçadas do centro, não vi mudanças na feira livre, não vi mudanças no mercado, não vi mudanças nas políticas ambientais com relação aos desmatamentos. Enfim, não vi mudanças com relação à economia, fortalecimento do comércio, instalação de indústrias limpas. Que mais? Não vi mudança em cima dos ativos turísticos, da criação de unidades de conservação nessas matas que ainda restam aí. Ali em frente ao Horto Florestal, nós temos o assentamento do INCRA, que é uma área de floresta gigante que está lá sem ninguém saber o que fazer com ela, correndo o risco da gente perder essa mata. Então, 16 anos, eu particularmente não vi grandes mudanças e a gente vai se acostumando, né?
Quem tem 16 anos que está me ouvindo agora, a sua vida inteira foi num lugar onde não houve mudanças. E isso é uma coisa muito interessante, porque nós vivemos num país que tem um movimento de impostos, de uma carga tributária das mais altas do mundo, né? E, no entanto, nossas escolas, nossos hospitais, iluminação pública, índice de segurança, índice de desenvolvimento humano não mudou muito. Então, o que foi que deu errado, né? Quem foi que não trabalhou, né? Será que se é que a gente pode encontrar alguém para culpar, né? Porque na verdade todos nós somos responsáveis pela mudança da nossa casa. Como diz o ditado chinês, se você quer morar numa cidade limpa, comece limpando a frente da sua casa. E essa questão do assistencialismo versus desenvolvimento, né? Assim, quanto mais subdesenvolvida é uma região, falando de Nordeste, é importante que a gente entenda isso. Nós somos muito assistencialistas, a gente vota num cara que oferece um emprego, vota em alguém que me ajudou a levar minha mãe para o hospital, então sempre essa questão do assistencialismo, em alguém que me ajudou pessoalmente, e não em alguém que trouxe um projeto para o desenvolvimento da região. E aí é claro que nessa parte de assistencialismo nós temos essas pessoas fantásticas, brilhantes, que são os líderes comunitários, né? São pessoas que já vivem nas comunidades, né? Aqui no caso do município de Ubajara tem 35 mil habitantes distribuídos em todos esses distritos, com essas vilas, essas cidades e pessoas morando. Então tem sempre uma pessoa lá que é um líder, que é um cara que ajuda a resolver os problemas. E são esses líderes que normalmente ocupam os cargos de vereadores, né, e que levam as necessidades da sua comunidade para a plenária ali da Câmara dos Vereadores e, de certa forma, se aproxima do prefeito pedindo alguma solução. Mas nós não temos políticos desenvolvimentistas, né? Políticos que são focados na questão do desenvolvimento, que vão analisar a lei do município, trazer propostas, fiscalizar a ação do dinheiro público, tentar captar algum recurso fora, né? Nós temos uma certa deficiência com relação a isso. Eu não sei se isso é a principal causa desse não desenvolvimento, de transformar o Ubajara numa cidade muito legal e que nesses últimos 16 anos eu particularmente não vi muita mudança. Um exemplo, por exemplo, de não mudança é a região da Cachoeira do Boi Morto. Quando eu vim trabalhar aqui em Ubajara, 18 anos atrás, eu fui visitar o Boi Morto. Fiz um teste lá, era carnaval, um fluxo muito grande de pessoas, eu fiquei na parede do açude olhando lá para baixo, né? E fiquei vendo as pessoas passando ali por 46 minutos. Tá? Fiquei fazendo lá um teste estatístico sobre uma perspectiva que eu estava procurando aqui no município que eu estava vindo morar. E desde então, né, como funciona? As barracas foram implementadas, não existe uma gestão correta dos resíduos, existe uma exploração meio estranha com relação aos recursos hídricos, muito lixo em todos os lugares. Esse domingo eu estive lá, você está aqui sentado numa mesa e tem lixo no chão, não há uma preocupação de coleta de lixo, os acessos foram destruídos, toda enchente que tem destrói, não existe um planejamento urbanístico, né, para com que aquelas barracas que estão lá possam ser melhoradas, o telhado, o teto, os acessos, para que um idoso possa ir, não vai escorregar, uma criança não possa ser arrastado por uma correnteza, se cortar num pedaço de vidro no chão, banheiros melhores. Então nós, tendo o Boi Morto como exemplo, né, inclusive há alguns anos atrás a nossa empresa fez uma proposta de reurbanização do balneário do Boi Morto, mantendo os proprietários nos lugares específicos, fornecendo uma estrutura melhor para essas pessoas, redesenhando essa questão dos acessos do urbanismo daquele lugar. Boi Morto é um local lindo, eu imagino como deveria ser o Boi Morto há 30 anos atrás, 40 anos atrás, mas ele continua, de certa forma, sem uma visão nenhuma de desenvolvimento, de urbanização, de nada. Um equipamento fantástico, aberto, gratuito, que é mais um dos ativos aqui de Ubajara, né? A pessoa que mora em Ubajara, ele pega o carro e vai para um local muito legal, como o Boi Morto, onde ele pode tomar um banho, pode passear, pode tirar foto, pode comer um peixe, pode tomar uma cerveja, né? Ouvir uma música, mas continua ainda
do mesmo jeito ou pior do primeiro olhar que eu tive do boi morto há 18 anos atrás. Então, nós temos uma rica comunidade ali, né, comerciantes, empresários e uma população identificada com aquele lugar, mas não tem um olhar de desenvolvimento, de fortalecimento da economia, de melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão operando ali no boi morto, mas também das pessoas que estão visitando. Então, um ativo turístico local, que poderia ser um ativo turístico aqui no estado inteiro, que é quando você vier à Serra da Ibiapaba, não deixe de visitar o boi morto. Então, o que está faltando? I will walk through the mountains, I will walk through the deserts, walk through 7 seas. I will travel the land, so I will travel the hills, travel around the world, until I find someone who knows my name, until I find someone who could